Até quando foi essa ligação de cordão umbilical com a igreja e quando vocês tiveram de sair? Foi legal? A gente não dá para ficar assim só aqui na igreja, a gente precisa viajar mais. Isso foi fácil? A igreja, a gente nunca foi oficial da igreja, não, né? Não tinha a igreja, isso, né? Simplesmente o Paulo Marota era filho do presbítero lá e conseguia a sala para ensaiar. Mais facilidades, né? A gente tinha a sala para ensaiar, né? Só isso, não tinha mais do que isso. Né? Mas então não teve esse problema, né? Não, isso aí nunca foi oficial, não. Mas a gente foi caminhando bem. Depois o Jani saiu, foi morar em Belo Horizonte, depois faleceu, né? E a gente foi em frente. Aí começou a se chamar Gospel, a Gospel Records, né? Gospel foi uma criação Records, do Toninho Abud, bispo, hoje bispo da Igreja Renascer. Filho lá do homem, né? O apóstolo, né? Não, ele não era filho? Não era filho, não? Ele era filho de um pastor da Nova Vida, Abud, pastor Abud da Nova Vida de Botafogo. E carioca, tal, meio carioca, meio paulista, e começou a gospel, veio aquele movimento de SOS da vida, tal. Aqueles mega shows lá em São Paulo, né, que tinham, me lembro, a gente chegou a participar lá. Aí, assim, começou a abrir mais um mercado para crescer, né, a música. Eles tinham um programa de madrugada, né? Todo dia, se não me engano, na Rede Manchete na época, não é isso? Eles chegaram a comprar a TV Manchete. Né? Chegaram a comprar? Chegaram a comprar, né? Eu me lembro que eles tinham um espaço, a madrugada toda era do espaço lá, né? Cresceu muito, a Gospel Records e tal. Vocês ficaram lá bastante tempo, Pedrinho? A gente gravou dois álbuns, né? Enquanto é Dia, teve o outro, Pé na Estrada. 3, na verdade, o Princípio também. Que a gente gravou quando eu gravei aquela música minha Palácio, que é a música hoje mais conhecida, assim, mais pedida, linda, né, na Gospel Records. Aí deu um impulso também, e aí foi assim, cara. Quantas gravadoras vocês passaram, Pedrinho? E quantos álbuns lançados aí nessas gravadoras, mais ou menos? A gente, acho que foram 11 álbuns, né? E gravadora, Doce Harmonia, Arca Musical, depois a Polygram, gravamos 2 discos lá, depois veio a Gospel, depois a gente gravou mais um disco independente e uns trabalhos independentes aí, e teve a Warner também, um disco pela Warner, e foi isso. Não querendo te botar, como a gente fala, né? Na berlinda com nada, mas assim, aproveitando que você está falando das gravadoras, a relação com as gravadoras sempre foi bacana? Foram mais positivas ou foram mais negativas? Vocês tiveram algum tipo de problema? Não precisa citar nome, obviamente que não, mas assim, como é que foi a relação, né? Porque, obviamente, quando você vai para uma gravadora, a gente teve essa experiência, né, também de passar por algumas gravadoras, a coisa é bem profissional, existe um contrato assinado, né, existe existem obrigações, né, artísticas, né, a se cumprir, da parte artística do artista e, obviamente, da parte também da gravadora para o artista. Isso sempre fluiu? Ou vocês chegaram a ter algum problema com um selo, que não precisa especificamente falar, mas tiveram algum problema? Não, a gente teve, na verdade... Foi sempre uma boa relação? Valeu a pena? Assim, a gente sempre, né, tem uma expectativa, e eu sei que é muito difícil também para as gravadoras, né, e tudo mais, o mercado não é fácil. Naquela época era mais difícil porque era tudo mais caro, você tinha que distribuir, né, fisicamente, né? Hoje em dia no digital é mais tranquilo para você publicar, em questão de segundos aí as músicas estão no mundo inteiro aí, né? Acesso. Naquela época era mais difícil. Mas assim, a gente não teve nenhum problema mais grave, né? Não, né? Com isso aí realmente não teve, não. Sempre levamos de boa, a gente também não esquenta muita cabeça com tudo, não. Que bom. Para você ter experiência, você tem que ter oportunidade. E eu acho que isso é muito importante. E dentro das rádios, dentro do mundo da rádio, isso é difícil, porque é um mundo pequeno, né? Muita indicação. Eu ia falar isso agora, com algumas cartas bem marcadas, né? E hoje você pode falar assim, passei por isso tudo. Passaria de novo ou desistiria? Não, o que acontece, Alex? Assim,
O rádio é muito difícil, porque o rádio lida com a audiência. Então, você não pode botar qualquer pessoa no microfone, porque a pessoa ela tem que ter alguma coisa. Porque se a audiência cair, realmente você tem que ser retirado, porque a rádio é uma empresa. Sendo gospel ou não, ela tem que dar lucro. Exatamente. Senão, os funcionários não recebem. Você trabalha com números. Com números. Mas você falando, só para eu finalizar, cara, Fica à quando vontade. eu entrei na Rádio Melodia, que eu estava no ar... Quer mais um café? Não. Eu tinha um carinho tão grande pelo seu Franklin, da empresa de máquinas, né, de escrever, que quando eu entrei na rádio, eu liguei para ele. Eu liguei, ele atendia, né? Ele atendia componentes, máquinas, não sei o quê. Eu liguei e falei, ô, seu Frank. Ele me chamava de Betinho. Aí é Franklin, mas a gente chamava de Frank. Ele chamava de Betinho. Na verdade, ele chamava de Betim. Ele não conseguia finalizar. Aí quando ele atendeu, eu falei, seu Frank, é o Betim. Aí ele, ô, Betim, como é que você tá? Eu falei, você tá ouvindo a Rádio Globo aí? Aí ele, tô. Sintoniza aí 97,3, que era a sintonia da melodia. Sim. 97, acho que é 3 isso. Era na época era 3, né? Mudou para 93,5. 97,5. Cara, aí ele... Por que eu falei, sintoniza aí que eu vou mandar um abraço pro senhor. Que bacana. Mandei abraço. Que bacana. Falei, seu Franklin tá ouvindo aí, né? Um abraço pro senhor. Tô aqui na Rádio Melodia. Aí tá, eu mandei para ele. Aí eu fui lá agradecer a ele. Bacana. Se ele não fala aquilo, Alex, eu não conseguiria o objetivo. Desafiou, né? Desafiou. Você vai conseguir e tal. Exatamente. Aí E eu ligou pra consegui. menina também que fez o lance do Cara, conseguiu falar? Cara, você sabia que eu não lembro o nome dela? Essa empresa não existe mais, era ali na Penha, né? E eu, assim, eu não lembro o nome dela, eu queria agradecê-la, né? Porque ela, cara, ela lutou por mim sem sequer, Alex. Que bacana, né? Pô, foi do que caramba. alma bonita, né, cara? Não lembro o nome dela, ela era muito bonitinha, era magrinha, né? E ela, pô, me ligar e falar, não, eu vou ver um curso pra você. Você vai lá, seu favelado. Que legal, Eu fui cara, lá e que consegui. bacana. Existem pessoas que marcam a nossa vida, né? Eu lancei um álbum agora chamado Pontos. Teve o lado A e o lado B. É mesmo? É, parte 1, parte 2. O lado A foi músicas mais acústicas e o lado B foi trap. Eu fiz só trap. Que tá em alta, né? Tá em alta. 7, 8 músicas foi trap que eu fiz. Lancei, tá muito bacana. Chamei uma meninada, uma garota do gospel mesmo, pra participar comigo, foi muito top. Mas aí agora eu tô voltando pro tom normal. Tom original. Tom original. Tom original. Exatamente. Eu sou um cara do R&B, né? O R&B eu costumo dizer que é um gênero musical que ele é muito aberto. Você não consegue definir o que é R&B. Sim. Né? Então você vai ouvir você vai conseguir definir Qual é o nome daquele guitarrista? Veio na mente pra eu falar dele agora. Daqui a pouco vem, isso acontece. o Depois dos 40 George acontece. Benson. George Benson. Depois dos 40. Você pode definir o George Benson como um cara do R&B. Sim. Mas você também pode dizer que a Rihanna é do R&B. Aí você bota o Kirk Franklin dentro do R&B, entendeu? Sim. Então é um gênero com uma vertente black, Variação mas ela tem uma variação absurda. Você sim. tem o John Legend, que é um cara que as músicas muita música piano voz, R&B. Então, a minha onda é essa, né? Um lance mais cantado, assim, e tal. Eu odiava igreja. Eu tinha pavor de crente. Não frequentava tinha com raiva eles? de crente. Não, eu tinha raiva. Como é que chegou a renascer? Por quê? Por quê? Por causa da música. Porque o meu primo me convidava direto. Nesses 2 meses, janeiro inteiro, fevereiro e tal, principalmente janeiro, porque toda segunda-feira tinha os eventos e tinha o culto. Eu sabia que eles iam pra igreja e tal, mas eu falava, eu não gosto, eu não quero, pá, beleza. E eles não, Eles não te exigiam isso de você, né? Aí um dia ele falou assim, cara, vamos no evento, vai ser legal, cara. Os caras vão tocar, vai ser só banda, vai ser show, tal. Não falou que era dentro da igreja, nem placa. E naquela época, a igreja, no caso, eu vou falar o nome, porque não tem, né? Mas a Renascer não tinha uma placa, porque a maioria das igrejas tem uma placa até pra mostrar que é ali. Mas não tinha um letreiro, não tinha nada. Não tinha nada. Tá bom, tal. E aqui, quem conhece São Paulo, sabe? A Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana, uma avenida muito conhecida da Vila Mariana aqui de São Paulo. E quando eu fui, a gente trabalhava aqui no centro de São Paulo, que é na 24 de maio, pegamos o ônibus, é um ônibus só, na Praça da Sé, desceu lá, pá. Quando eu parei na frente, eu vi que era uma igreja, que eu vi galera toda, camiseta de Jesus e tal. Eu falei, pô, mas você me trouxe na igreja, cara. Falou, cara, vem que o show vai estar bom. E eu sempre amei blues, sempre gostei de blues. Você não tinha essa vertente da música e de repente falar, e ele falou, vai ter uma banda tocando lá que é muito legal, uma banda só da galera tocando blues, o soul e tal, que era o Kadosh na época, o Atos 2 ainda. Sim, Atos né? 2 ainda, sim. O Silas tal, aquela coisa toda. O Praxé já não tava, tinha tido aquela divisão e tal, mudado, cada um pegou um nome. Mas eu gostava muito. E ele falou, vai ter eu não sabia o nome de nada, ele falou, vai ter uma banda de blues, vai ter umas bandas de rock. E uma das bandas era o G3, que abriu a noite. Depois tocou o Cats Barneia,
que é a do Simeão Sim, e tal, que virei sim, um sim. amigo do cara, e depois o Atos 2. Só que no intervalo entre o Catos Barneia e o Atos 2, o pastor trouxe uma palavra. Ele começou a ministrar aquilo que a gente faz e a gente vê, fala assim, poxa, tem gente que fala, é tudo igual, não, cara, quando Deus tem que fazer, a semente a gente joga, quem dá o crescimento é o Espírito, a gente sabe disso. Cara, o pastor começou a falar e ele pediu pra banda começar a tocar, e o Kadosh começou a tocar Filho Pródigo. Foi a música da minha conversão. Vendo o pai alegre chorou. Cara, essa música foi da minha conversão. E quando ele começou a falar e começou a orar, falou, quem quer levantar a mão e aceitar Cristo? Cara, eu fui Não, lá na frente, levantei a mão. Que sentimento maravilhoso. Cara, naquele dia 8 de fevereiro, a minha vida começou a mudar e Jesus começou a transformar. E assim, eu mudei cara, literalmente da água pro vinho, cara. Eu cheguei em casa, eu nunca me esqueço, eu gastava dinheiro pra fumar Marlboro, que eu queria fumar cigarro caro. Eu gastava dinheiro das minhas comidas. Cara, eu comia muitas vezes água e pão da padaria porque eu não tinha grana, era água e pão e para poder comprar o cigarro por causa do dinheiro que não dava. E eu cheguei em casa, eu falei assim, não, isso aí não pode ser que aquele negócio, né? A carne grita contra o espírito. É verdade. Cara, eu cheguei em casa, eu fui pegar o cigarro, quando eu pus na boca, eu nem acendi, me deu ânsia, cara, eu fui pro banheiro. Rapaz, Eu nunca mais que coloquei coisa um impressionante. pito de cigarro na boca, cara. Foi uma coisa assim, alucinante. Eu parei com as drogas, eu parei com tudo na hora, cara. Eu parei, sentia nojo, sentia cheiro de bebida, eu sentia Cessou. nojo. Cara, cessou, cara. Foi uma coisa assim impressionante. bacana. Dali pra frente começou uma nova vida, cara. Que E aí, data, no PG? Que 8 data de mesmo? fevereiro, cara. Mas que ano? 93. 93. Você já tava ali que eu sei disso. Mas assim, foi um momento muito, muito gratificante na minha Que vida. legal. No domingo, cara, eu tava tão alucinado, tão louco por Jesus, que na segunda passou a semana, no domingo eu fui pro culto. Por um acaso, eu não sei, né, mas era o culto de ceia. Eu nunca tinha tomado ceia, nunca sabia o Sim. que era, tal. E o pastor falou, não, você conhece Cristo, você aceitou como seu salvador, então você vem tomar. Cara, eu fui tomar ceia e fui lá na frente, tá Jesus de novo. A minha prima falou, tá bom, você quer, eu vou com você. Ela foi comigo, porque no culto ela tava lá, ela orou por mim, me abraçou e tal. Cara, assim, foi um momento de quebrantamento, assim, aquilo fez o meu depois, sabe? Eu tenho antes, que eu não recuso jamais, eu tive meus problemas, mas eu conto as minhas histórias, porque eu tive muitos momentos Faz maravilhosos. parte da tua vida. Faz. Lógico. E Deus me deu várias chances, mas assim, quando eu olho e vejo o que Deus fez na minha vida, e como eu posso mostrar um passado e dizer assim, mas eu tenho uma história que Deus transformou, Lógico. sabe? E trouxe tudo junto, que foi a minha filha depois, né? Porque eu encontrei minha esposa na igreja, minha família, meu irmão veio pra igreja, né? Meu irmão tinha muitos problemas, meu irmão era um menino, tipo, com a morte do meu pai, eu saí de casa cedo e tal, muito propenso a ter problemas psicológicos Também, e tal, né? muito novo, aquela coisa que Sim. ele viveu. Então, assim, meu irmão também foi muito curado, sabe? É um baita músico hoje, tocou comigo muito Sim, tempo. Minha sim. mãe conheceu Jesus, minha mãe tá com Jesus, aceitou a Cristo, Bacana. tinha muita coisa sobre religiosidade, tá? Eu ia falar, ela teve um dia que eu falei, não, mas você aceitou Jesus, mas você já conhecia Jesus. Eu falei, mãe, não sei, não tem como te explicar, mãe, um dia que você conhecer e tal. E assim, questionando coisas que ela me via como um menino drogado, alcoólatra, mas é aquela coisa, né? A pessoa, e quando ela encontrou Jesus, um dia ela falou pra mim assim, hoje eu entendo você. Me fala uma coisa, e gravação? Você com certeza é chamado para muita gravação. Tem uma ideia de com quantas pessoas você gravou, estúdio ou ao vivo e tal? Cara, já Galera mais conhecida. eu não tenho exatamente o número, mas tem muita gente, eu já gravei, muita gente. De tocar fixo, eu tava até comentando, depois do PG, eu toquei com o Killan. Com o David Killan, mais de um ano. Inclusive, a gente encontrou ele Encontramos com o Kilo em Salvador, né? Em Salvador, Exatamente. que eu falei que era Fortaleza. Sim. Ah, nem fala, né? Nem fala. O David Killan foi também um ano e pouco, assim, quase É, né? a mais que isso aí. Peraí, chegou. Chegou. Chiquito. Peraí. Ai, ai. Gersimar, velho. Mano. Ziquito Corona, Gersimar. E da onde Cara, a veio Mônica, o Ziquito, cara? Sei lá. Mas Gersimar. qualquer outra coisa era melhor do que Gersimar, velho. Quando a Mônica veio, meu irmão, Gersimar, ninguém. Corrone tinha, era sobrenome. Corrone é sobrenome da esposa. Aí ele botou esse negócio de Ziquito, não sei o que, aí Corrone, que é até Corrone e tal. Nossa, deve ser italiano, né? Cara, eu precisava só te cortar, só porque isso aí eu não tinha como. Eu tô aqui falando e pensa, pô, puxando. Gersimar. Fala, aí você, David Killan. Aí foi com o David Killan um tempo lá também, mais de um ano, assim. E Thales Roberto também. Trabalhou, Thales gravou o Thales. O Thales também foi. O Thales foi quase 2 anos também, de estrada mesmo. Legal. Peguei uma turnê inteira assim com o Thales também. E gravação em números de cantores, desde a galera mais anônima, como a galera mais conhecida, eu já gravei
Muita gente. E, muita gente. assim, lógico que você é um cara eclético, né? E em estúdio tem que ser eclético. Se o cara quer, bicho, eu quero isso aqui, quero isso, aquilo ali, né? Não é só o rock que é a tua especialidade, o rock e tal, porque aí você já tem toda a tua sonoridade de drives e tal, né? Essas coisas. Mas, assim, você pode se considera um músico eclético nesse sentido de estúdio? Você grava qualquer coisa? Ou... Sim. Porque tem gente que fala, mas cara, não, sinceramente, se vender gosto aqui, mais né? disso. Isso aqui, exatamente. Como é que você se define em estúdio? Cara, e o que eu comento com a galera é o seguinte, Alex. Como eu toquei com PG 10 anos, o trabalho do PG é um trabalho de rock. Sim. A primeira banda que eu fiz profissionalmente foi o Kadosh, que groove. É verdade, Eu sou né? apaixonado por groove, É. por bandas de groove, types de groove e tal. É. Mas como eu toquei 10 anos com o PG rock, ficou mais ou menos, rola esse Rotulado. rótulo. Rotulado. Rótulo. Sim. Cara, o Thales Groovezeira também. É. O David King é uma parada mais congregacional e tal. Então eu Passeia em todos eu os passei em nossos. vários estilos assim, mas A entrada dos filhos também para... Porque, obviamente, os filhos já ajudam, né? Estão ali, junto com a esposa e tal, ajudando no ministério. Quer dizer, alguns também, às vezes, se sentem até pressionados e nem fazem. Ah, sim. A gente também tem um monte de filho de pastor que até largou a igreja, né? Lógico. Porque Se você pastor é o pressiona pai, muito. né? Exatamente. O pai ou né, a mãe, o que seja. Mas às vezes a pessoa fala, bem, isso aí é questão do meu pai. Eu não pedi para ser assim, não pedi para ser filho de pastor. Já ouvi, né? A gente ouve isso. Mas como é que foi essa entrada, então, dos filhos ali de apoiando e entrando no projeto musical também dentro do irmão? Foi uma coisa aleatória que foi acontecendo naturalmente? Ou o irmão, né, dava aquela... vambora, que se vier aqui, Eles eu vou curtiam. levar para ver o Corinthians mais vezes É. e tal. Não, eles curtiam o tipo de música que a gente gostava. Eles gostavam, embora o Samuel Daniel já pegou os anos 80, 90, outro tipo de... Mas tudo isso que vai dando informação, une a nossa parte. Certo. Que nós temos, assim, é duro você falar, o Voz da Verdade é isso, eu acho que é. Voz da Verdade é um rock romântico, na sua maior parte. É música cantada com força, porque não é só de andamento, o rock. Sim. Cantada com força, coisa, som grande, a gente só quer som pesado. Não. Perfeito. Mas assim, eles foram curtindo também e a gente viu. Foi natural, não foi um negócio imposto. Você vai ser... Quando eu vi, eu estava vendo num negócio da mocidade o Daniel tocando. Falei, mas ele toca? 8, 9 anos. Falei, mas o Ibis tinha formado, né? Aquela banda, tudo. Falei, mas tá tocando bem até, tá virando. Eu não tinha nem se percebido disso. Samuel só pegava, me ensina, pai, você não tem paciência para ensinar filho. Ele foi pegando sozinho, e eu via lá, e é Led Zeppelin, e é não sei o que, essas bandas brabas, né? Aquele som brabo para atormentar a gente, né? No fim deu no que deu, tá vendo? Eu tenho que aguentar até hoje. Deu certo, né? Que bom, mas que bom que deu certo, né? Que bom que deu Liliane certo. acabou entrando, que era a erudita da nossa banda, era a minha esposa. Sim. Ela perdeu as cordas vocais. Né? Sim. Então tem que fazer uma musiquinha mais leve, Nós né? perdemos muito com ela. Mais leve, né? Bem levinho, porque na operação da tireoide ela raspou, né? Pegou Sim. as pregas vocais que eles falam. Sim. Aí perdeu todo agudo. Mas tudo bem, ela tá aí, pregadora, né? Beleza. Exato. Então nós estamos... Perfeito. Aqui ainda acontece muito isso, William? O pessoal tem muito música pro hobby dentro das igrejas, ou são a galera que está na liderança, vocês são profissionais, mas isso é uma coisa normal em todas as igrejas? Hoje a gente pode falar que as igrejas, principalmente aqui da capital, né? Você falou que os inteiros a coisa vai chegando mais paulatinamente, mas da capital, hoje aqui em Fortaleza, a gente pode falar que, sei lá, 70% a 80% das igrejas tem pelo menos um profissional de música na liderança do grupo de louvor? Vocês que conhecem aí, será que a gente poderia falar num percentual aí? Nas grandes igrejas, sim. Qual percentual? Agora é bem pequena mesmo, coisa de 5% e olhe lá. É mesmo? A grande maioria é voluntário mesmo. E isso é muito bom, né? Porque, querendo ou não, a gente está ali ajudando a formar profissionais. Porque a galera tá pegando informação. Por exemplo, na igreja onde eu faço direção, Qual igreja? é a Casa do Pai. Tá.
o Ministério Casa do Pai do Pastor Gilson. Um Muito abraço bom lá, lá. pessoal da Casa do Pai, pastor Gilson. Estrutura muito boa também. Aí o pastor, ele é músico. O pastor, ele é músico, né? Ele é um grande baterista. Ele é um grande baterista lá de Belo Horizonte que pegou, né, assim, a missão de Deus. Ele é um pastor missionário, veio de lá pra cá, já tem a igreja, já tem um tempo. Bacana. E ele toca muito mesmo. Qualquer dia desse, quando o Cláudio for lá em casa gravar os teclados, a gente gravou... Daqui a uns 5 anos que ele tiver um tempo. A gente gravou 2 músicas instrumentais, o pastor tocando bateria Legal, e cara, meu amigo, a música que ele escolheu pra tocar É completa. mesmo? Cabeluda. Cabelo total. Muito riff, fusion, né? Sim. Daí tu já tira. É um músico com muita formação. Então ele é um excelente músico, toca tudo, canta muito bem. Então, assim, ele tem essa visão de que a igreja precisava de um diretor musical. Ele fez o que pôde, né, em relação a instruir a galera, só que como ele é pastor, ele não tem como ficar cuidando dos músicos. Tempo, né? Então ele foi, conversou com o Cláudio indicou a gente pra lá, a gente já tá indo por 2 anos, viu, Cláudio? Já. Caramba, que legal. Muito tempo. E rápido, lá eu uso a cifra funcional, que é na partitura, a gente usa VS, clique, todo mundo cara, negócio extremamente toca com né, clique, exatamente, guia, tudo bem direitinho lá. Tem 4 bandas também. Que entendeu? ficam também gerando. Exatamente. Tá entrando mais gente agora. Isso é legal porque você acaba, como você falou, formando músico. Às vezes, de repente, o sonho do cara era ser músico, ele não tinha nenhum dinheiro para ir numa escola para pagar, mas a igreja vira escola, né, cara? Sim, e aí dali o cara prossegue, né? E eu dou lá os workshops para eles, material didático. Que privilégio desses caras, você dando workshop gratuitamente para os caras, hein? Sensacional. O Messi, cara. O Nosso Messi. He-Man. É verdade. Aqui também acontece a mesma coisa, Claudinho? Aqui a gente está num processo de algumas mudanças do ano passado para esse ano agora, né? Onde a gente conseguiu realmente estruturar essa parte aqui que já existia, mas a gente resolveu abrir para fazer podcast, para fazer muita coisa legal. Tem, inclusive, músicas da igreja mesmo, que a gente já produziu, estão gravadas, inclusive está no canal da igreja, no YouTube, muita coisa legal. E a gente agora está partindo para esse ponto, né, de fazer realmente eventos musicais. A gente já fez alguns atrás, né, inclusive... Ele tocou comigo aqui num evento que a gente fez, foi um bate-papo sobre música, que normalmente não tem, né, cara? A galera... Um workshop. Isso, um workshop ali voltado para música na igreja, né? Tipo, o que é música na igreja? O que é que o músico faz? Qual é o dever dele? Qual é o papel dele? Como se portar? Postura? Isso as pessoas acham que é irrelevante, mas, cara, isso faz uma diferença na disciplina. Não é obrigação de fazer, mas sim por que fazer. Então a gente conseguiu desenvolver isso, tem conseguido desenvolver isso. E não só aqui, né? A gente tem um projeto também que a gente toca junto, que é um nome em hebraico chamado Talmidim. Eu já fiz um vídeo. Já fez um vídeo lá, falei, sim. Eu ia já acompanhou uma live lá com a gente lá. Eu entrei na live falando. Como é que tá esse eu ia puxar do projeto, mas você já entrou. E como é que tá esse projeto? Tá seguindo bem aí? Como é que é isso? A gente desse início de ano agora, a gente fez 2. Fizemos 2. Foi. Fizemos duas do início do ano até agora, 2 igrejas. Esse processo surgiu de quê, o Cláudio William? Como é que foi isso aí? Como é que foi essa... Pelo que eu lembro, foi meio que da necessidade de ajudar a galera mesmo. Porque acontece muito ainda, infelizmente, de chegar em alguma igreja e a galera tá tocando cada um pra si, né? Sim. Tipo, o guitarrista, ele toca mais alto que todo mundo. Aí o baterista se incomoda. Tem que ser o guitarrista, eu já disse pra você. Aí o baterista se incomoda, aí não, eu vou tocar mais alto que ele. Aí o baixista, meu irmão, tô escutando meu baixo, não. Aí aumenta, aí fica aquela bagunça e a voz que... A mensagem, né? Um parede só pra gente rir aqui. Você falou negócio de ser guitarrista. A gente acaba de mixar a música, né? Tá legal e tal. Mas tira a guitarra. Aí tira a guitarra e fala, nossa. Limpou tudo. Eu falei, rapaz. Só pra não perder a piada. Mas a ascensão foi tão grande, mas isso já te deu uma percepção, ou deu pra vocês a percepção que aquilo poderia ser o futuro também profissional de vocês? Ministerial e profissional, né? Eu sempre falo que isso são coisas paralelas. Existe um ministério, mas existe a tua profissão que hoje você vive, por exemplo, disso. Nós vivemos disso também. Tal. Você já tinha essa noção ou não? Deixa acontecer? Cara, a gente não... Seja sincero. Vou ser sincero pra você. Eu acho que não passava pela nossa cabeça, não.
passava que eu tinha que estudar pra caramba, que eu tinha que trabalhar pra caramba, que eu tinha que me arrebentar todo lá. Eu já tinha feito a prova, já estava na Petrobras. A Petrobras, né? Já estava na Petrobras. Não tinha casado ainda. E tinha que verificar o tempo também, né? As Porque duas tinha que coisas. trabalhar, né? Tanto que quando eu saí da Petrobras, cara, foi quando eu casei, aí nasceram os meus 2 filhos, o Rafael e o Lucas, e cara, tava muito difícil, que a Adriana ia pra porta da Petrobras com uma malinha, trocar mala pra mim, pra eu poder viajar. E direto, e chegava direto, né? Porque quando eu trabalhava, quando saiu a minha prova, quando eu passei, eu fui para São Paulo. Saiu para São Paulo a minha chamada lá, né? Minha chamada lá. Já era muito difícil isso. Aí depois eu consegui uma transferência. Ônibus, né? Não dava para ir de avião ainda, né? Não tinha condição. Aí quando eu consegui uma transferência, eu fui trabalhar na refinaria, no Duque de Caxias. Já era complicado. Reduc, né? Era lá atrás da Reduc ainda. Era no Torguá, terminal do Rio de Janeiro, um negócio da Guanabara. E aí, rapaz, eu sei que nesse negócio todo, quando eu consegui uma transferência pra sede, que era na Avenida Chile. Sim, aquela sede ali. Aí eu tive que tomar uma decisão, sede, cara. Eu tive que tomar uma decisão. Ou a Petrobras, ou o Rebanhão, a coisa já tava ou a minha esposa. Muito forte, né? Tava muito forte. E era desse jeito. Esposa, né? Já tinha os filhos. Minha família, Petrobras ou Rebanhão. Cara, eu olhei e falei assim, poxa, eu conversando com a Adriana, eu falei, poxa, Rebanhão é um ministério. Você gosta, né? Porque Deus deu pra gente. Pô, Deus me deu isso aí já há tanto tempo. Poxa, minha família, eu não vou largar. Aí sobrou a Petrobras. Aí foi quando aconteceu tudo e a história é um pouco longa. Um dia eu conto. Eu venho numa outra para contar o capítulo da Petrobras. Esse capítulo é muito legal, cara. É muito legal. É pura fé. Sabe? É fé. Você largar uma estatal, o tamanho da Petrobras, né? As garantias. Exatamente. O namorado da minha filha passou, não tem muito tempo para a Petrobras, hoje está lá em Macaé, e a gente sabe não são regalias, né? A segurança, melhor dizendo, a segurança que uma estatal desse tamanho dá, né, Carlinhos? A gente sabe disso, né? E para você optar, a família, lógico que você era em primeiro lugar, lugar, mas optar pelo Ministério do Rebanhão, porque aquilo também, caramba. Pô, será que vai pode ser que sim, pode ser que não, né? Apesar que Deus... Mas, cara, existe a questão humana, a fé e tal, mas o coração fica, pra falar pra tua galera aí, essa galera que te acompanha, que te ouve, que segue você, que está sempre ligado aqui no teu podcast, nas tuas redes, no teu trabalho. Cara, eu tomei algumas decisões na minha vida, assim, colocando Deus em primeiro lugar. E em tudo eu fui muito bem sucedido. Que bom, né, cara? Tomar essa decisão foi muito legal. Tomei essa decisão junto com a minha esposa. Muito bacana. Foi muito legal, porque é legal quando você tem a tua esposa, a tua família assim te apoiando, né? Sim. E ela me apoiou. É fundamental. Cara, me apoiou, cara, com tudo, assim, veio com força mesmo. Depois a gente tinha 2 filhos. Cara, uma responsabilidade. Não tinha meu pai pra me dar. Não tinha uma base familiar ali atrás. Qualquer coisa eu seguro a onda aqui. Não tem isso. E depois, cara, quando a gente também, uma outra hora eu veio falar pra você, foi uma decisão muito grande. Eu tinha um show em Boston e Deus falou pra mim, volta pra casa, pra eu não fazer o show. E eu tava com 25 mil dólares. Você já tava lá? Já tava lá. Eu tava com 25 mil dólares no meu bolso, que eu tinha recebido, dos vendidos, que foram 500 americanos, não tinha brasileiro, americano, compraram os eventos 500 lá, ingressos a $50 e tinha 25 mil dólares já em dinheiro, em espécie, já tinha recebido isso na sexta-feira e o show era na segunda. E quando foi domingo, Deus falou para mim claramente, volta para casa. E eu fui falar pro cara que tava produzindo, ele falou assim, tu é maluco, cara? Eu falei, é Deus, cara. Ele falou, Deus não vai fazer isso, cara. Vai tirar esse dinheiro da tua mão, isso é uma bênção. Eu falei assim, cara, mas o que eu tô ouvindo é a voz dele.
Aí ele falou assim, cara, não acredito, você não vai fazer isso. Aí ele já começou a olhar o lado dele. Não, se você for, eu tô ferrado, cara. Como é que vai ser? Os americanos, cara. Sou os caras não gostam de aí. brincadeira, não. Eu falei, cara, mas eu infelizmente, eu vou dar ouvido porque é Deus que tá falando comigo. E eu fui embora. E fui pra casa. Sabe que dia que era? Que eu tava já em casa? 11 de setembro. E eu ia pegar o voo de manhã cedinho. Irmão. Um voo da American Airlines. Caramba. Um voo da American Airlines que saiu 7h25 de Boston, passou no Kennedy, depois ia para Miami, porque eu tava morando em Miami. Eu me lembro que você ficou um tempo fora lá. 7 anos. Velho. E aí eu obedeci, cara, e fui muito bem sucedido. Eu tô aqui hoje para fazer esse podcast contigo. No encontro. Como é que foi a experiência de Rebanhão? Foram quanto tempo lá e tá também com os caras feras pra caramba, com uma banda conhecida nacionalmente? Eu falo com o Pedrinho, que Pedrinho, meu pai teve essa coisa de me mostrar, apresentar o mercado. E o Pedrinho foi o cara que... Pedrinho é o Pedro Braconô. Pedro Braconô, que me injetou no mercado mesmo, assim. Primeiro, botar pra gravar bateria pra caramba mesmo, foi o Pedrinho. E ali te deu um know-how. O Pedrinho falou, Vaguinho é meu pupilo, sou mesmo. De estúdio, né? Sou. Então, te deu um know-how de estúdio, né? Muito grande, muito grande. Pedrinho sempre foi um grande produtor, né? Muito grande. A gente ensinou gravou muita coisa. Pedrinho era o rei da tecnologia. Ele foi o primeiro cara a ter Mac. É verdade. No Brasil. Ele me lembro aquele estúdio na Toneleiros, ali em Copacabana, né? A gente gravou 2 álbuns ao vivo, os 2 álbuns ao vivo do Novo Som, né? Você tava lá trabalhando com ele. A gente fez a Rio Sampa e depois fizemos aquele lá no Álvares Cabral, em Vitória, desmontando todo o equipamento. A gente, olha que loucura. Desmontamos o estúdio em Copacabana, assim, tirou todas as peças, levamos para Vitória. Para depois para voltar. Foi exatamente. Eu me lembro que você tava falando. Então isso te deu um know-how absurdo, né? Não, absurdo, cara. Absurdo, assim. Pra você ter uma ideia, o Pedrinho foi o primeiro cara a ter um Mac. 2 anos depois, o Nando do Roupa Nova ligou o Pedrinho, cara, compramos um Mac. Vem aqui no estúdio do Roupa Nova montar pra gente. O Pedrinho foi lá, com aquela calma dele. Gênio, Pedrinho é gênio. Sensacional. Pedrinho é gênio, negócio de tecnologia. É o rei da tecnologia. Como é que foi essa experiência de viajar com essa galera, com o Rebanhão, assim, cara? De você chegar, e mesmo sendo ainda mais novo da banda, o novato da banda ali, já ser reconhecido, porque obviamente você estava tocando com a banda, era o cara, era o batera do Rebanhão. Como é que foi isso? Cara, foi fantástico. Muitas histórias, muitas experiências. Muitas histórias maravilhosas. Ruins não teve quase, teve poucas. Que mas acontece, faz parte, né? Faz parte, mas muitas histórias boas, cara. Qual foi, assim, o maior show da sua vida no Rebanhão? De público, ou de emoção? De emoção? Algum especial? Acho que foi o SOS da Vida 3. Aqui em São Paulo. Em 93. SOS da Vida aqui em São Paulo. Porque a gente estava na pegada de fazer, tipo, uns 8 shows na estrada. A gente nem sabia, não tinha essa logística que tem hoje. O Rebanhão saía assim, primeiro show Vitória, amanhã é Manaus, depois de amanhã Londrina. Era meio louco. E no 7º show, a gente desceu em São Paulo, um micro-ônibus pegou a gente. Eu tava bem alienado, não estava sabendo. Aí o micro-ônibus deixou a gente no hotel. Cheguei no hotel, tava o pessoal que eu era fã, o pessoal do Bride, do White Cross tomando café. Eu falei, caramba, que legal, o pessoal do Bride, White Cross aqui. Tocamos com eles no Vai tocar com eles hoje? Né? Novo Som, né? Novo Som, tocou vamos tocar legal. Aí daqui a pouco o ônibus começa a rodar o estádio de Pacaembu. E eu falei, para de rodar isso aqui, então a gente vai tocar aí hoje. Eu falei, pô, você nem sabia? Não sabia. Eu não sabia nem o que era o SOS da Vida. Era muito louco essa coisa de evento, essa coisa de estrada é complicado. Tem hora que você fica meio alienado. E como é que foi, assim, o pulo, vamos colocar um pulo profissional, né? Você tá numa banda regional, né? Uma banda de baile, que por ser inúmeras bandas de bailes maravilhosas, né? Tinha muita. Músicos maravilhosos e tal. Só que aquilo que eu falo, né? Nem todos têm a sorte, o destino leva-os até chegar a ser artista, né? Verdade. Né? Artista com nome grande, renomado. Quando que acontece esse pulo para você, Val? Então, primeiro, depois do Reza Forte, eu recebi um convite para vir para o Rio de Janeiro, para tocar numa banda de baile ainda, chamava Rancho. Nessa banda, inclusive, passaram grandes músicos. Lembro. Estava falando aqui do Julinho Teixeira, que tem um estúdio aqui do lado.
Ele tocou nessa banda, é um grande arranjador da Fafá de Belém, tanta gente. O próprio Tutuca, do Roberto Carlos, passou pelo Rancho, o Picolé, o Theo Lima, sei lá, se eu não me engano, muita gente assim de nome. E era uma escola, porque o Rancho, apesar de ser o mesmo estilo de banda de baile, mas era tudo escrito, era tudo partitura. Gosto então ainda já tinha um upgrade, uma novidade, um upgrade. Então já desenvolvia esse lado, e a gente toda semana chegava 3 músicas novas, arranjo, a gente ensaiava. E era interessante, era em bom sucesso, ensaiava em bom sucesso. Eu morava em Copacabana nessa época, dividia apartamento com... Veio pra cá sozinho? Vim sozinho. Morava com esse rapaz que tocava na época no Kid Abelha, ele tocava trompete. Ele saiu do rancho, mas continuou morando nesse apartamento, que era do dono da banda. Aí eu fui pra lá morar com ele. Dividia espaço lá. Grande amigo. E assim foi, dali pra frente, tocando na noite do Rio também, conheci muita gente tocando, dando canja nos barzinhos, ainda no rancho, depois saí do rancho, comecei a tocar numa banda chamada Hangar 18, só cover na noite do Rio, aí já era um pouco mais sofisticado, era um cover... Lance mais direcionado, tá. Não era um baile, mas tocava cover. Sim. Cover, que é diferente, né? É diferente. O baile você dá uma mexidinha às vezes no próprio arranjo, o cover né, cara, cover, é em cima, né? Cover, né? Exatamente. E o cover parece que te dá uma projeção maior, você tá tocando na Zona Sul, tá tocando perto dos nobre. Produtores. É mais nobre. Sim, tô ligado. Não, mas porque a banda de baile, por mais que ela seja, né? Mas a banda de baile. Mas o cover já é uma coisa mais nobre ali. Talvez apaga um pouquinho melhor, então você... Isso na Zona Sul aqui do Rio? Na Zona Sul, tinha muito barzinho bacana na época, a gente tocava. Quem era fã, que estava sempre na plateia, era o Paulinho do Roupa Nova. E você encontrava artistas direto, né, naquela época. Os caras que são fãs da galera de talento, né, cara? Isso. Foi um tempo também transitório, muito bom, um aprendizado também aqui já, né? Conhecendo as personalidades, os artistas no Rio. Daí surgiu o Yahoo numa novela chamada Bebê a Bordo, foi uma explosão, né? Eu ainda estava tocando na noite e conheci o Zé Henrique, que era o vocalista do Yahoo. Ele tocava numa banda também. A música dessa, eu não sou muito noveleiro, mas se eu não me engano, essa música foi Mordida de Amor, não é isso? Foi, exatamente. Uma versão do Def Leppard, do Robertinho do Recife. Isso, sim. E daí do Hangar 18, eu recebi essa oportunidade de tocar com eles. Robertinho era um cara que ele tem, né, as coisas dele são bem simples, ele vem de do interior de Recife, então ele talvez sentiu aquela identificação comigo que vim do interior. Uma história, né? Uma história ali. Legal. Ele me deu uma oportunidade assim, de tocar como contratado. Fiquei como contratado do Yahoo durante 1 ano, né, naquele... Não tinha ainda tecladista antes de você entrar ou tinha saído? Era um outro contratado? Só tinha um cara que gravou essa música. Ah, tá. Porque o sucesso vem a partir, né? A banda praticamente nasce a partir de uma música, né? Isso. Legal. Aí foi uma explosão na novela Bebê a Bordo. Mas eu sei que vai ser difícil o que você vai falar, mas tem aquela música que você mais gosta? Eu sei que todas são filhos, né? Mas assim, Alex, essa música também fala comigo, porque tem algumas composições, algumas canções que a gente canta e que elas falam com você. Tem alguma especial que fala, cara, essa me pega mais quando tem eu canto? várias especiais. Tem várias especiais. Não tem uma. Veja, num universo de 280 músicas, eu não consigo destacar uma que seja especial, mas eu consigo separar várias que têm o mesmo peso, que são tão especiais quanto aquela outra, quanto aquela. Tem um universo ali de umas 10 músicas. Pode falar um pouquinho? Posso. Uma música que particularmente me toca muito é a música Le Shalom, que é Paz. É uma que eu gravei recentemente agora, inclusive foi a última que eu lancei no meu canal do YouTube, que ela revelou uma afinidade espiritual muito profunda entre mim e a nação de Israel. Só para você ter uma ideia de uma experiência dessa música. Não é uma música que é hit, que tocou nas rádios, mas ela tem uma profundidade espiritual em mim muito profunda, que me carrega. Sim. Teve um judeu que conheceu essa música em Jerusalém, me fugiu o nome dele agora. Sim. Um jovem, malhador,
cara de academia, devia ter os seus 30 anos. E ele ouviu essa música lá através de alguém. Essa música foi gravada por mim em português e em hebraico. E ele ouviu essa música em hebraico. E ele ouviu essa música lá e sentiu o desejo de me conhecer. Ele, sendo de lá de Israel, ele começou a fazer contato, na época que existia uma rede chamada Orkut. Começou a fazer contato com uma moça de São Paulo, com quem ele já vinha conversando. Eles começaram a namoricar. E ele falou, olha, eu tô querendo ir no Brasil, aí em São Paulo, mas eu queria que você me prometesse que você vai me levar para conhecer o Sérgio Lopes. Essa moça é de uma igreja Assembleia de Deus, cujo pastor se chama Dalmo dos Santos. Eu não lembro qual é a cidade, se é Curitiba, mas chegando pelo nome do pastor, você chega nessa igreja. Certo. E eles começaram a namorar e ele marcou essa viagem com o intuito de me conhecer. Vir aqui ao Rio. Vir aqui ao Rio. Ele foi para São Paulo, o pastor me chamou para lá. Lá eu conheci esse rapaz. É que é um nome hebraico, tá me fugindo. Sem problema. Eu tô fazendo uma força aqui para lembrar, porque eu gostei muito dele. Nos conhecemos nesse jantar, conheci a namorada dele e ele marcou um dia para me visitar no sítio, lá no sítio onde eu... E ele foi e me fez uma surpresa, que ele já tinha trazido de Israel e não tinha me falado no dia que nós jantamos lá em São Paulo. Sim. Ele levou um quadro enorme que ele mandou pintar, óleo sobre tela, um quadro mostrando a abertura do Mar Vermelho, com Moisés segurando o cajado, as águas se abrindo, uma coisa linda, Alex, está lá no sítio até hoje. E ele veio para me entregar aquele quadro, fazer algumas orações comigo, me deu um talit de presente, que é aquele chale, um tipo de chale que eles usam, né? Indumentária que eles usam, né? Com uns escritos em hebraico. E ficou ali 2 dias comigo no sítio. E depois ele voltou para São Paulo e retornou para Israel. E nunca mais eu ouvi falar desse moço. É mesmo? Nunca mais ouvi falar. Que coisa interessante. Então, essa experiência, também, né? Essa experiência, a profundidade espiritual que ela tem, esse rapaz percebeu. E mesmo do outro lado do mundo, ele percebeu lá. E Deus fez algum mecanismo para que a gente se encontrasse. E ele me desse esse quadro que eu olho para ele até hoje. Maravilhoso. E aquele quadro me edifica. Do momento, né? E me traz a força que essa música tem. Deixa eu avançar um pouquinho e polemizar. O papo tá muito gostoso, tá muito legal, muito sorriso, né? Muito revival. Mas deixa eu dar uma polemizadazinha aqui, jogar um salzinho aqui e uma pimenta nesse papo. Lógico que a gente começou onde nós achamos as músicas eram o melhor tempo, né? Natan também falou muito bem, nos 70, 80, 90 e a raspinha de 2000. Só que a gente está em 2023. E a música lá de fora também, eu vou dar agora a minha opinião e vocês depois vão, né, falar também da opinião de vocês. Na minha opinião, eu escuto muito música internacional, escuto música popular também, não só escuto música cristã. Sei muito bem o que ouço, lógico, o que me é permitido, que a minha inteligência, né, e o meu lado cristão me ouve permitir. Né, então não ouço nada que seja contra o que eu penso. Existem muitas músicas bacanas que a gente pode ouvir. E o pessoal até tem aquela coisa de novo som com roupa nova e tal, e quando eu falo isso, eu falo, pô, que legal, porque roupa nova tem músicas maravilhosas, né? Mas eu ouço muito música internacional também. Mas eu acho que também na música aí fora também a coisa também desceu de nível. Mas vamos falar do nosso meio da música cristã, da música gospel hoje. E a gente está sendo invadido já há um bom tempo pelo worship. Isso, para variar, uma coisa importada, né? E a gente sabe que nem todo mundo consegue adaptar algo importado com a mesma qualidade, com os mesmos benefícios musicais de que ela já quando vem pronta. Mas a coisa deu certo a nível mercadológico. Vamos falar em mercado. E eu comparo, isso é eu falando, tá? Cada um vai falar, porque se quiserem jogar pedra, joguem em mim. Eu comparo a música atual
como uma música que a gente chama, os músicos profissionais mais retrôs, música enlatada. O que é uma música enlatada? Você vai numa fábrica de salsicha e você fica botando a mesma salsicha e aquilo vai só pá, pá, mas é a mesma salsicha. Da primeira à última que sai naquela produção, isso é o enlatado. Salsicha, é tudo igual. Qualquer coisa. Massa de extrato de tomate. Mas deu certo mercadologicamente falando. Se deu certo, por que eu vou me preocupar de fazer outra coisa se está me rendendo bem e está atingindo as pessoas também? O mercado está aí, mas também pessoas estão sendo atingidas. Mas nós temos já uma boa quantidade de gente reclamando. Isso às vezes fica de uma forma branca, neguinho não se expõe e fala comigo. Inclusive muitos diretores de rádio ligam para mim, coordenadores e programadores, falam assim: Alex, você não tem nada novo aí não, cara? Porque a minha grade musical de 7 da manhã às 7 da noite, quando entra a hora do Brasil, é a mesma coisa. Mudam os nomes, mudam as bandas, mudam os cantores e cantoras, mas é a mesma coisa, é a mesma linha musical. O que os amigos acham sobre isso? E outra coisa, aproveitando, será que isso tem um tempo determinado? Será que isso vai ter a longevidade que as nossas músicas e de outros também da nossa linha, né, do nosso tempo, tem? Hoje eu tenho um raciocínio, mas eu gostaria de ver aqui o mais experiente entre nós. Então pronto, vamos falar. O posicionamento do Salomão, então, a opinião dele. Eu quero só dar um exemplo aqui. Hoje, no repertório do Novo Som, por exemplo, quando a gente muda todo ano de repertório, o mito da introdução de uma música que foi gravada em 1990, chamada Pra Você, e quando ele dá a introdução, há uma coisa absurda, né, daquele burburinho, e tal. 1990. Eu não tenho dúvida que o Salomão tem uma música específica que quando eles tocam também acontece isso, um ou mais, lógico, estou dando aqui só um exemplo. Milton, Natan e Juninho. Mas eu quero pontuar isso e só botei essa música para pontuar. Como o Juninho falou, Marquinhos, o que você acha disso? E depois eu quero que todos aí, por favor, tá, contribuam com esse papo. Tá? Olha, eu confesso que eu ouço muito pouco o tal do worship. Porque eu acredito que a música cristã atual ela ficou muito egocêntrica. As pessoas querem tudo para si. Deus para si, bênção para si, tudo para si. E a gente sabe que o louvor e a adoração, e principalmente as canções evangélicas, evangelísticas, são para Deus ou para aqueles que querem ouvir uma mensagem. E essa canção egocêntrica, gente, ela sempre traz os problemas do egocentrismo. De que o eu é o centro das coisas. Sim. E o centro das coisas não é o eu, é o Senhor. Então isso para mim cria um problema, que é aquela pessoa que é só emoção. Emoção é luz apagada, é luz escura, é um ambiente emotivo demais, elevado ao extremo, no qual tem muito choro e pouca racionalidade. O evangelho, gente, o evangelho é equilíbrio, emoção e razão. Então eu acredito que isso não está fazendo muito bem. Como o Júnior falou, muita gente com muito mimimi, não sabe enfrentar a vida porque é só emoção e vai para a igreja para ter um momento de emoção como se fosse encher o vaso para passar a semana. Que isso, gente? O evangelho não é isso. A igreja é um lugar de comunhão, de estar junto, não é um lugar para encher vaso. Encher vaso é o dia todo, é oração o tempo todo, é oração sem cessar. Então, a meu ver, as canções são todas iguais, realmente. São 3, 4 acordes, muito simples, muitos acordes com sequências emocionais, que vocês conhecem muito bem, tanto quanto eu. Lógico. Muita balada, muito solinho de guitarra com emoção, e principalmente as letras também, muito egocêntrica, muito. Como se Deus estivesse trabalhando pra gente, como se Deus fosse o nosso empregado. Tem canções que eu ouço que me assusta. Como eu quero fazer uma letra dessa? Todo mundo canta. Ninguém dá uma olhada na semântica, no contexto. Na Bíblia, textos totalmente anti-evangelho, completamente. Então, cara, acho que cabe. A gente tinha muito cuidado para escrever letra, gente, por favor.
A gente tinha cuidado demais com semântica, com português, com conteúdo, com falar coisas certas do evangelho. Por favor, as letras de vocês são sensacionais. Todas as canções. Então eu sinto falta. Eu tenho uma grande dificuldade de lidar com esse pessoal. Sou amigo de bons músicos. São excelentes músicos, excelentes cantores. Mas acho que falta um pouco de conteúdo, sabe? Conteúdo um pouco mais cristão, bíblico e racional. Tá muito emotivo, muito emotivo. Isso para mim não soa muito bem. Não soa muito bem. Milton. Rapaz, é um pouco complicado, né? Mas eu sou um cara mais aberto com relação, assim, à música em si, né? Assim como rejeitaram a nossa música quando a gente fez e trouxe uma novidade, né? Os pastores, a gente já comentou aqui, já falou. Então hoje eu não quero me colocar no lugar de achar que o que está sendo feito seja ruim, né? Até porque é uma cópia do que o Wilson faz, que o Wilson copiou do Coldplay. Porque eu já vi um documentário a respeito e eles falam abertamente lá nesse documentário que eles trouxeram aquilo que o Coldplay estava fazendo. Essa linha, né? Essa linha, né? Sim. Então, eu acho assim, para mim a música, da minha igreja eu toco, porque a igreja, o louvor, é isso que eles tocam. E tem músicas... É o que tá rolando, né? Claro que tem coisa... Assim como no mercado nosso, e falando de coisa lá atrás, tinha uma música de um camarada que ele falava que... Pensei até que estava no céu e a linda criança era Jesus Emanuel, uma letra sem pé, sem cabeça, e era uma guarana, e os irmãos daquela época adoravam, achavam isso bacana. Então coisa ruim tem desde lá de trás como até nos dias de hoje. A gente só tem que selecionar aquilo que é bom, aquilo que realmente toca no nosso coração, que tem muitas, né? Não vou aqui também jogar pedra que é só assim, que é ruim, porque ruim tem, tanto em bandas de rock da nossa época, tem as pessoas que escrevem coisas que não tem nada a ver. Então, eu respeito. A música, para mim, eu tenho que gostar da música, independente de que ritmo seja. Se eu gostar e achar que a letra tem tudo a ver, se é o chip, se é não sei o quê, se é a guarana, eu vou gostar. Né? Eu não tenho essa barreira, eu não consigo ter. Perfeito. Eu lembro, rapidinho, tinha uma menina que trabalhava na minha casa. Ela adorava esses dois irmãos, o Zezé de Camargo e o Luciano. E eu estava lá fazendo alguma coisa no violão e ela lá escutando, arrumando lá e escutando. O nome dela é estranho, o nome dela é Porfíria. Eu falei, Porfíria, dá para desligar um pouquinho esse som aí que não tá legal? Porque ela não curtia também o som, né? Ela, tá bom, seu Jorge, eu vou lá desligar. No que ela saiu da cozinha, que se dirigiu lá no quarto onde estava o som, entrou uma outra música, e quando entrou outra música, eu gostei da introdução. Achei bacana. Eu falei, pô, filha, dá um tempinho, deixa eu ver essa música aí, só um momentinho só, depois tu desliga. Então, para mostrar que música, primeiro é o nosso sentimento com relação a ela. Sim. Não, porque eu não gosto disso. É pagode? Também não gosto disso. Não sei, também não gosto. Mas tem pagode que eu escuto que eu acho uma letra interessante. Sim. A própria harmonia, a melodia é bacana também. A essência harmônica da música. Agora tem muita coisa que eu não vou comprar um disco de pagode. Né? Mas não quer dizer que eu não possa gostar de ouvir uma música ou outra. Ouvir a música e gostar dessa música, né? Então eu acho que, pra mim... Hoje a gente tem o Vaguinho introduzindo o pagode dentro do mundo da gospel, né? Vaguinho que foi dos Morenos, né? Teve até aqui com a gente. O próprio senador Magno Malta, né? Que o Samuel Ribeiro, inclusive, é produtor dele. Isso. Quer dizer, só faz pra God, né? Uma coisa assim. Tem o nome, Tempero do Mundo, inclusive, o nome da banda. Sim. Então eu penso dessa forma. Perfeito. Eu não me ligo assim muito se é isso ou aquilo. Eu me ligo se eu vou gostar, seja o que fosse. É o chip, mas se é bonito, se tem uma letra bacana, pra mim é o que vale. Perfeito. Natan, daqui a pouco a gente chega até você, Juninho. Natan, e aí? O que o amigo acha? Então, Alex, eu ouvindo o Marco falar e o Milton Jorge, aí, pô, o Marco falou, matou tudo que eu ia falar. Eu acho que a letra da música, a letra que você vai ouvir, ela tem que
tá primeiro adorando a Deus, entende? E falando para Deus. E essas músicas, assim, a maioria é muito do eu mesmo, muito de... Sabe? E outra coisa que eu não gosto muito, cara, e realmente eu não sou muito chegado, não. Eu acho que o Milton Jorge falou aí que ele... eu não sou radical como na época que a gente foi expulso de algumas igrejas. Sim. E que a gente chegou, como vocês falaram aí também. Mas se for para mim escolher, para gravar e para ouvir... Inclusive tem um arranjador que eu trabalho hoje, igual o Alex falou, o cara é lá do Sul. E aí eu mandei uma música para ele começou a fazer a introdução aí dessa música nova do Worship, né? E chip eu só gosto daquele pacotinho de show de bola. Aí, cara, eu saí da graça com ele, mandei um palavrão, chamei ele logo de filho de Belial, pra não xingar. Porque, cara, a música, Alex, ela tem que bater na alma, sabe, irmão? E por isso que eu falei, a música dos anos 70, 80, 90, do 2000, um pouquinho só, que já começou a estragar tudo, é porque entrou essa coisa aí no nosso meio. E não é só no meio gospel, mas no meio da música secular, como você falou. Geral, falei isso. O negócio ficou feio também, cara. Eu falei isso. O troço tá muito ruim mesmo. Entende? E lá no meio secular, as letras, quando não ferem a nossa fé, é show de bola. Mas dentro da igreja a letra tá ferindo, cara. Entendeu? Sim. A música que teria que ser uma música, sabe, de acesso ao povo, para levar o evangelho. A gente já tocou, Alex, rapidinho aqui. Fica à vontade, fica à vontade. A gente foi convidado por comunidades aqui do Rio, perigosa, o pessoal tem um medo violento, e a gente foi lá, contratado pelos traficantes para poder levar a mensagem de Jesus, cara. Que ele queria que a gente fosse lá, e falar de Jesus. Eu não sei se vocês já passaram por algumas oportunidades dessa aí. Pô, lá em Bangu, lá no Vila Vintém, no Jacarezinho, Rocinha. Pô, cara, e se você chegar lá querendo cantar uma música dizendo que, sabe, que os caras não vão entender, não tem jeito. Eles vão... banda cortar. E a gente, uma vez, no Jacarezinho, cara, ali no Campo do Abóbora, eu não sei nem se existe lá ainda, a gente começou a tocar um samba, e o cara só queria samba. Eu tive que botar nossas músicas todas em ritmo de samba, e o couro comeu. Migrou pro samba, né? Mas, então, cara, é assim, eu sou muito radical, assim, não de querer proibir os meus filhos de ouvir, né, que muitos deles cantam da igreja lá dos Estados Unidos, que eu tenho 3 que moram lá, e o worship, esse negócio, porque o pessoal gosta, né? Mas quando eles vêm conversar comigo, eu tento mostrar para eles a minha opinião, né? Perfeito. Eu não sei se eu consegui fazer entender lógico que aí, sim, cara, mas... lógico que sim. Eu quero passar para o Júnior, mas Júnior, deixa eu só pontuar uma coisa que eu quero que também você fale, e depois eu vou trazer aqui para o pessoal não pensar. Eu quero também que você pontue, lógico, o que você acha, mas eu quero também determinar o seguinte: a pobreza musical de um estilo, de uma época e dessa época. Eu quero também que você fale um pouco sobre isso, porque senão o pessoal vai pensar que a gente está falando só do worship nesse sentido, e lógico, não é nesse sentido só. Eu queria até pontuar isso com o Marco, que deu uma saidinha e já voltou, mas a gente agora vai fazer o inverso. Juninho, você fala sobre esses 2 pontos para mim, que depois eu quero falar que vocês são músicos profissionais, produtores, são caras feras, né, que produzem outros, não só a banda de cada um, mas eu quero também que você pontue, Júnior, para mim, isso, a questão musical. Hoje eu vejo o cara chegar no estúdio e gravar 6 músicas em um período de 6 horas. Ah, tá bom, bota outro, tá bom. E a gente às vezes gasta 3, 4 períodos para fazer uma música. Por quê? Porque a gente quer mais qualidade, a gente quer mais carinho, a gente quer pensar a música, a gente quer pensar essa música.
E pensar a música é uma coisa muito importante. Você pegar e pensar essa música, entendeu? É uma coisa muito interessante. Então, a minha proposta também, Júnior, por favor, já comece a encampar isso, que eu vou fazer o inverso, Natan, o Milton e o Marcos. Eu quero também essa linha como produtores musicais. Vai, Juninho. Bem, eu vou entrar dentro de uma esfera da musicoterapia. Sim. Tá? A musicoterapia, ela já trabalha com algumas células rítmicas que ela te conduz emocionalmente para um determinado espírito. Tanto melancólico, como de tristeza, como de alegria, de euforia e várias coisas mais. Quando eu comecei a me deparar com o workshop, eu comecei a ver o reflexo, olha bem, o reflexo que isso estava trazendo para minha alma, para o meu coração. Algumas delas eram aquele tipo, o lamento de... As lamentações de Jeremias, entendeu? Você ficava num pranto que você não entendia. Eu falei, pô, a música está falando de alguma coisa, mas a sua trilha harmônica dela já te conduzia para um estado de espírito mais deprê. E analisando mais friamente depois, lógico, o Coldplay não teve assim, começou com essa raiz, mas depois que foi para o Hillsong, é que foi maturando para se chegar onde chegou, musicalmente falando. Mas a gente começou a ver um comportamento da juventude triste, melancólica, extremamente chorosa, superficialmente quebrantada. E a gente tentava traduzir isso, uma tradução até para a minha filha hoje, Alex. Sim. Porque às vezes eles escutam a música e tal, acham... E eu, de repente eu estou vendo aquela galerinha ali chorando. Só que é um choro que tem um prazo de validade curto, que daqui a pouquinho ali você já não está curtindo, nem já lembra mais de qual é a música. Ela já passou. Você pode ver que de 2005, 2007 para cá, várias músicas aconteceram e poucas se eternizaram. Sim. Se industrializou muita coisa. Sim. Muita coisa. E dentro dessa trilogia harmônica, você pode ver que até hoje, você já pega o teclado, né? O Natan, a turma aí que estava com o teclado, você sabe, você vai pegar a quinta e vai sustentar a quinta de dó em cima da lá de ré e de sol e vai ficar trilhando ali, você não precisa de passear em mais harmonia nenhuma. Já estão fazendo isso com violão dentro de igreja já. Que o cara não sai daquela nota ali, você está tocando 50 notas e o cara está naquela diatônica ali, direto ali, ó, tocando. É o antigo samba de uma nota só, né? Não tem o samba de uma nota só? Só com aquele requinte... Lógico. Né? Mas o que eu vejo hoje, o que nós produzimos, o que essa música ela promove hoje? A nossa música, ela promovia o quê? Uma abertura de mente. Ela produziu o quê? Uma abertura de portas, uma igreja mais inclusiva para aquelas pessoas, não para aquelas igrejas mais americanizadas que eram fechadas, tipo aqueles guetos bem fechadinhos, né? Então veio muito dessa cultura para cá, e quando a gente trouxe a música na época de Rebanhão e Companhia para cá, a gente conseguiu quebrar vários paradigmas, que a gente conseguiu trazer a música para todos, não só para os evangélicos, como para todos os cristãos fora também. O exemplo de Salomão aí, em vários lugares que eles foram tocar, é um reflexo disso. Olha o que a música promoveu. Agora eu vou fazer uma analogia. Hoje, o que essa música workshopiana, o que ela está promovendo? Melancolia, uma tristeza sem fundamento às vezes, um egocentrismo altamente exagerado, uma palavra divina com pouca raiz, salve que há exceções. Eu não estou generalizando, há exceções. Tem músicas que são realmente poderosas, que são ímpares, que são eternas, estão no meio dessa turminha aqui. Só que é difícil de achar. Mas a nossa época, Alex, a gente conseguiu gerar um conteúdo musical, tanto na letra como na poesia, na harmonia, em que você a música te incentivava a ser uma pessoa mais intrépido, a ser uma pessoa mais corajosa, a ser uma pessoa que sabia viver que o evangelho era o morrer para Cristo. Você tá entendendo? Sim. Hoje não, cara. Hoje a música te conduz
pro divã de um psiquiatra, de um terapeuta. Ela tá te conduzindo para isso, cara. Aí você vai conversar com a juventude de hoje, eu falo assim, até com a minha equipe aqui de louvor da minha igreja, eu falo, gente, vamos cantar as músicas mais congregacionais, coinonia, vamos cantar alguma coisa ali de Asaf Borba, vamos cantar alguma coisa de Mar de Campos, alguma coisa que tinha ali. Mas eu não acho essa música, não acho porque não procura, porque na internet está lotada disso. A gente não tinha a biblioteca musical que a gente tem hoje na internet. A gente não tinha isso. E a gente conseguiu passar por cima, a gente superou todas essas limitações tecnológicas, instrumentais, seja lá o que for. Então a gente foi muito além disso, muito além disso. Aqui fica assim, eu coloco, não de forma generalizada, mas como infelizmente, a maioria, né, tá indo no enlatado, Alex. Tá indo no enlatado. E a própria indústria fonográfica já está percebendo que esse efeito está acabando. Esse efeito está acabando. Experiências negativas e positivas na época que você sai para trabalhar no secular com o Fábio Júnior. Fique à vontade, se você quiser expor também. Não, claro que sim, claro que sim. Negativas é que você realmente, não tem como você não se corromper totalmente, entendeu? Não tem como você não ficar... É difícil. Em algum aspecto vai haver algum desvio. Deslize, algum aspecto. E Satanás conhece também a gente um pouquinho também, ele sabe qual a nossa fraqueza, entendeu? Então ele trabalha justamente em cima daquilo ali. Eu não usei droga, não entrei nada dessas coisas, não. Mas aí tem os seus deslizes também que acontecem que não tem jeito ali. Nesses 10 meses... Não deslizar, mas achei quase impossível. Né? O camarada ficar ali. E o cara até começa a querer ser luz no início, entendeu? Tenta ser luz no início, tenta de uma forma ser luz ali, tenta. Mas em dado momento da sua vida ali, ele acaba, tipo, vendo no meio que, tipo, ele. E quando isso acontece, quando acontece também de você, aonde você está, por exemplo, eu continuava lá, mas continuava na igreja. Sim. Mas aí você na igreja, você sofre uma exclusão. Quando você sofre essa exclusão da igreja, aí você, tipo assim, qual lado eu tô agora? Eu tô aqui ou eu tô lá? Entendeu? Você sentiu isso por parte da tua igreja? Quando você foi trabalhar com o Fábio lá fazendo os backs e tal, você chegou a ser excluído no papel da igreja? Ou você fala uma exclusão social? Te deixando no canto mais social? Ou foi excluído literalmente do hall de membros? Como é que foi isso? Olha, eu não lembro se foi excluído. Mas eu sei que eu fui proibido de cantar. Mas socialmente, né? Vamos botar assim, pro grupo você... É isso? Sim. O ministério reuniu e decidiu que eu não podia mais cantar ali, não podia mais participar dos grupos, do coral, que eu amava tanto do coral, que sempre fui criado em coral, junto com a Adiel ali, naquela época ali. Engraçado, né? Engraçado que a maioria dos músicos das igrejas... São músicos profissionais, principalmente em bandas de quartel, galera, né, de formação de orquestras e tal, e tocam direto nos naipes, você vê aí com todo mundo. É engraçado, é um diferencial com um e outro. Fazendo parte da música também. Exato, lógico. Não tá proferindo, não tá mas falando. Mas tá tocando, tá executando. Fazer o quê? Mas aí, quando aconteceu isso, aí eu me senti mais do lado de cá do que do lado de lá. Aí... Foi preterido lá, né? Te afastaram aqui, você fica até mais livre, né? Você fica assim, não, agora eu tô mais... Não devo mais nada lá, entendeu? Porque ali eu tava tentando ali chegar e tal. Teve até um dia que foi muito, assim... Legal que eu não deixei de ir. Fiquei lá atrás, mas ia. Aí teve um dia que teve a festa do coral. A festa que eu sempre participei. Sim. Aí eu tava sentado lá atrás, olhando o coral, cantando e tal. Aí começaram a cantar uma música que eu fazia o solo. E o Adiel, ele fez algo assim. O Adiel é meu amigo, meu parceiro. Meu amigo que faz vocal também. Ele tá aí fazendo vocal direto aí. Camarada 10. Maravilhoso. Ele fez algo assim inusitado, né? Ele veio com o microfone na mão e me deu o microfone. E eu levantei ali, comecei a solar ali. O pessoal ficou. Alguns. Fizeram aquela vibrado todo. Aí outro já. O cara assim. Ficaram reticentes. Mas foi um momento assim. Lindo, momento bacana, lindo, né? Bem bacana, um momento assim que tipo, eu não sabia se pegar o microfone ou não, olhei pro lado e pro outro, mas aí ainda fechei o olho, fui lá, cantei e tal. Mas depois desse dia também foi pouco tempo assim pra eu voltar. Então, o que te fez voltar? Então, o que me fez voltar? Eles estavam na iminência de fazer um
um disco para o vocal. Na época era disco ainda, né? Era disco ainda. Sim, LP. Não era, acho que era CD já. Já CD, tá. Pro vocal. Sim. Ia botar um nome no grupo, fazer uma parada meio Boschman, aquela coisa, uma coisa de 4 homens, Legal. 4 negros ali na frente, fazendo uma parada. Aí eu travei, falei, não, eu tô aqui fazendo vocal, mas fazer carreira solo... Já é uma outra história. Carreira secular já é uma outra história pra mim. Aí eles começaram, já, às vezes você não vai estar parando, vou botar logo nosso negócio aqui não. Se você não for ficar, fala pra outro ficar, entendeu? Aí eu comecei a ficar meio, tipo, irritado, meio não sei o que, com muitas coisas que acontecia e tal. Aí teve um dia que eu briguei com o diretor lá do negócio, briguei Sim. lá e tal. Aí o diretor acabou me limando, assim. Um abraço. Me limou. Chapéu. E foi, tipo, meio que um favor que ele fez pra mim, que eu não tava meio... Ia ficar lá e, na verdade, não ia gravar realmente o grupo. E eles gravaram depois que eu saí, eles gravaram até, mas não fluiu, não. Não aconteceu. Não aconteceu, não. Certo. Mas... Aí você retornou imediatamente ou ficou naquela de novamente? Fiquei com medo, fiquei com um pouco de medo. Ia nos lugares, a pessoa me chamava pra cantar, eu falava, não. Sei lá, o meu linguajar tava muito, ainda não sei o quê. Quantos 4 anos? anos que eu fiquei lá. Quantos anos? Qual era a tua idade nessa época, Jarinho? Eita. Mais agora, ou menos, só pra ter uma noção. Acho que 20 e pouco, 30, 20 e pouco pra 30. Média dos seus 30 anos. É. Né? Então você acha que a tua... quando você se reposiciona no mercado gospel, mais ou menos seus 30 anos, ali foi a base mesmo, falou, cara, aqui é meu espaço, sim, é aqui que Deus me quer. Sim, quando eu cheguei... Deus falou de alguma forma especial em algum momento pra você nesse retorno? Falou, usou muitas pessoas, tipo, a Estela mesmo foi uma pessoa que falou pra mim uma coisa muito assim, falou, Jairo, você vai passar agora um período agora meio de aperto. Entendeu? Seca, né? Seca. Deserto. Realmente, deserto. Mas Deus vai prover na tua vida. E foi de ter feito. Eu passei um período de deserto realmente. E daqui a pouquinho, rapaz, começou a aparecer dinheiro na minha conta que eu sei, até hoje não sei quem colocou. Caramba. Parecia dinheiro na minha conta. Parecia. Entendeu? E Deus começou a me suprir de uma forma que eu comecei lá num salário muito bom. E era muito show. Era a época da novela Alma Gêmea. Então bombava, era muito show. A gente viajava, não parava. Era 15 dias fora de casa. Isso. Aí Deus começou a me suprir, sabe? As pessoas começaram a me chamar. Eu achei que ninguém fosse me chamar mais. Eu fosse ser cancelado totalmente. Por causa que eu participei lá na volta e ser cancelado. Mas não. Cassiane já me chamou. Comecei a produzir as vozes lá do estúdio dela. Todos os cantores que iam lá, eu produzia as vozes. Produzia inclusive a voz dela também, Fernanda Brum. E comecei Kleber, Lucas, William. E comecei a fazer já a produção de voz de todo mundo, né? Sim. Bruna Carla, Elaine Martins. E comecei.